Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à Conversa com a Físio, um momento de bate-papo com as minhas alunas, mulheres que estão no caminho mais rápido, mais seguro e totalmente natural de se livrar das dores crônicas. Eu sou Roberta Choté, eu sou fisioterapeuta. Eu ensino as pessoas a viverem sem dor e ter uma vida melhor. No episódio de hoje, eu vou conversar com a minha aluna Zélia. Ela sofria de dor na coluna há anos. Quando ficou insuportável, foi ao médico e recebeu o diagnóstico que tinha coluna de uma pessoa de 70 anos de idade. Fez físio, até melhorou. E aí recebeu indicação para ir para um treino funcional, que é uma prática de exercício mais intensa. Isso não fez nada bem. Ela machucou o ombro, teve que fazer uma cirurgia. E com tudo isso, a coluna piorou demais. Passou por mais físio, pilates, osteopatia, acupuntura, nada deu jeito. Chegou um ponto que ela não queria nem passear, porque entrar e sair do carro era muito difícil e isso piorava a dor. A Zélia agora é minha aluna. Nessa conversa, ela estava há 3 semanas com o meu acompanhamento. 3 semanas. Aprendeu a cuidar do próprio corpo, melhorou a consciência corporal, aprendeu a se movimentar sem medo de se machucar. Reduziu a quantidade de remédios e agora ela faz movimento eficiente até no trabalho. Uma baita história. Assiste. Eu quero saber de você, quero saber como é que tá essa semana. Tu me mandou uma mensagem emocionante ali da tua primeira semana, como foi realmente encantador ler a tua semana. Sim. E aí eu quero ouvir um pouco do teu histórico. Como você chegou aqui para mim? Cheguei porque eu tinha tentado muitas coisas, praticamente vai fazer em maio 2 anos, assim, essa dor, assim, na minha coluna, ela vem de muito tempo, mas era uma dor, assim, tranquila de se administrar, sabe? Doía, aquela coisa, depois passava um tempo sem dor, né, tomava um remedinho, passava, só que há 2 anos atrás ela começou assim, e eu tomava o remédio e a dor não passava, aí eu comecei a ficar mais preocupada. Aí eu fui no médico, fiz os exames, aí a primeira coisa que o médico me disse quando eu levei os exames, que eu tinha uma coluna de uma pessoa de 70 anos, né? Aí, bom, pensei. Daí fui fazer fisioterapia, essa tradicional, né? Daí eu falei isso para a fisioterapeuta, ela disse, não é verdade, porque nós podemos ter desgastes nas nossas articulações muito mais novos do que tu, por exemplo, né? E não se for, mas assim, daí já me deu assim uma, né? Aí fiz toda aquela fisioterapia, daí eu fui, inclusive fiz uma fisioterapia que ele chama de, é uma fisioterapia assim, depois das cirurgias, depois das, né, fui lá, fiz uma fisioterapia também, aí ele disse, olha, agora tu pode ir para um treino, né, um treino meio doido, assim, o pessoal faz muito exercício, assim, funcional. Aí fui para um treino assim, meio ano. Ele não era tão pesado assim, porque ela trabalhava um pouquinho diferente desse pessoal que trabalha, só que a dor não passava, e aconteceu que em dezembro daquele ano, de 2021, eu comecei a sentir dor no meu ombro, e, né, continuei fazendo tal do treino, porque a princípio, pode ser que é só uma dor ali que veio do trabalho, sei lá o quê, e em março eu descobri que eu tinha rompido um tendão. Só que aí eu acho que rompeu esse tendão nesses treinos, sabe? Claro que eu também trabalhava muito e tinha muito, né, sobrecarga nesse braço, mas eu acho que foi assim também em função disso, né? Aí, em fevereiro, eu parei de fazer esse treino, daí eu fiz os exames, daí eu descobri que eu tinha rompido o tendão, daí teve todo um processo ali que eu peguei dengue ano passado, foi eu fiz a cirurgia no braço em maio, até então eu parei, né? Parei com tudo, assim, de fazer os exercícios e tudo. E aí, em julho, quando eu parei de tomar os remédios, diminuí os remédios, a dor na lombar voltou, assim, de uma forma que eu nunca tinha tido, sabe? Era muito, travava, eu trabalhava um pouco de pé, tinha que sentar, enfim. Eu não conseguia fazer mais nada de exercício, tenho que me encolhendo, assim, mas aí eu busquei uma clínica que tem Pilates, e foi uma fisioterapeuta me atendeu, ela fez umas sessões de fisioterapia comigo, e nós achamos, então, que ir para o Pilates ia resolver meu problema, né?
Mas, na verdade, assim, em setembro, outubro, eu não conseguia mais dormir de tanta dor que eu tinha na minha lombar. E aí, novembro, Deixa eu te interromper por um instante. Quanto tempo você fez Pilates? eu fiz de agosto a novembro, 4 meses. 4 meses. Aí, ali no final de novembro, não deu mais. Eu não dormia mais de dor, eu não conseguia me virar na cama, né? Porque eu tinha muita dor. E aí, nessa clínica, tem uma pessoa que trabalha com osteopatia. Mas nesse meio tempo eu fiz também acupuntura, fiz massagem, fiz várias outras coisas. Só que chegou um momento em dezembro, assim, que a minha lombar não aguentava mais. Eu não suportava fazer nem a acupuntura, assim, eu estava muito cansada, muito estressada. E aí eu parei, então eu fiz a osteopatia, eu fiz umas 3 sessões em dezembro, e daí fiquei de voltar em janeiro. Daí paramos 15 dias de trabalhar, fizemos umas férias, né? Só que eu voltei igual do que eu estava, eu fiz uma sessão de osteopatia no começo do mês de janeiro, e eu disse, quer saber de uma coisa, agora chega, vou parar com tudo, e comecei a procurar na internet. Eu procurei, na verdade, exercícios regenerativos, eu fui colocando nomes, assim, fui colocando. E aí eu te achei, mulher. Que felicidade, eu gostei muito da forma como tu trabalhava, assim, olhei muitos vídeos teus, comecei a te acompanhar no Instagram, e olhei muitos vídeos teus do YouTube, e gostei dos exercícios que tu fazia, que são exercícios mais lentos, né? E aí aconteceu que naquela semana tu lançou a semana do Viver Sem Dor. E eu, então, fiz aquelas aulas, né? Tuas. E depois eu disse, não, é isso que eu vou fazer, então, né? E aí eu ainda estava assim com bastante dor. Tinha algum outro exercício que eu já fazia dos teus, né? Mas eu não fazia muita coisa porque ainda tinha muito medo, né? Hoje eu não tenho mais medo. Eu tenho uma dor, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, um exercício. E aí meio que vira assim uma necessidade de movimento, né? Isso que eu acho legal, assim, porque, na verdade, naquela primeira semana e aqueles 10 dias que tu fizeste com as gurias, eu não consegui fazer porque eu estava assim, eu não conseguia levantar cedo. Eu não estava conseguindo porque eu dormia muito mal, né? E eu não conseguia levantar cedo, eu estava muito, assim, desanimada mesmo, sabe? Mas eu fazia outras coisas, assim, mais... fui olhando os exercícios que tu tinha ali na plataforma, né? E fazia algumas coisas, assim, menos pesadas, assim. Mas agora eu já fiz as 10 aulas que tu tinha dado, eu já consegui fazer elas todas, né? Porque eu estou conseguindo fazer 2 vezes por dia, assim. Maravilha. Faço de manhã, faço de noite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Desde que você começou, deu 3 semanas, mais ou menos, né? Tu acreditou em algum momento que depois de tanto tempo, depois de ter feito tudo quanto é tipo de fisioterapia, em 3 semanas você ia ter resultado? Eu tinha muita esperança. A minha irmã diz, nossa, mas tu busca muito, tu não, por exemplo, tu não está conformada. Acontece que essa dor que eu sinto, ela me causa muito desconforto, assim, para trabalho, para tudo, né? Então, como que eu vou me conformar com uma dor dessas, assim, né? E eu pensava, nossa, eu tenho 58 anos hoje. Eu quero andar, eu quero caminhar, eu quero trabalhar muito ainda, né? Então, né, eu quero fazer muitas coisas que eu já hoje não consigo mais fazer por conta dessa dor, né? Então, hoje, quando tu mandou aquele vídeo, eu pensei, então tá, a gente está no caminho certo, né? A gente está no caminho certo, muito bom, Zélia. E o teu trabalho é pesado, né? Ele não é tão pesado, mas eu fico bastante tempo de pé. Assim, claro que agora, quando eu sinto uma dor, assim, eu já sento, eu tenho mais consciência, assim, eu acho que o legal é essa consciência corporal que tu trabalha com a gente, sabe? E aí, esses dias a minha filha disse, mãe, o que tu tá fazendo? Já estou fazendo um exercício aqui. Eu trabalho com ela, né? Então, quando a gente sente essa necessidade de fazer alguma coisa, quando a gente sente dor, que antes era assim,
tinha dor, ia lá, tomava uma coisa, né? Um comprimido, remédio. E agora eu tô, agora 3 semanas já, eu tô sem remédio, assim. Ah, e daí ainda nesse meio tempo, eu tenho uma médica que acompanha os exames, assim, gerais que a gente faz, né? E aí eu fui levar uns exames para ela e eu comentei dessa dor e ela me deu um remédio que eu tô tomando já há 6 meses e nada. Agora tô terminando, eu vou parar, né? Ela pediu para continuar, então, 6 meses para fazer o tratamento completo, mas não deu em nada. Que remédio é esse que você estava tomando? Eu vou pegar para te dizer, só um pouquinho. Tá bem, espero. Ele é dual, cloridrato de duloxetina. Uhum. Ele, na verdade, ele é um antidepressivo, né? Porque eu tomo um antidepressivo há bastante tempo, né? Agora no passado, eu estava tentando tirar, estava tomando só 5 miligramas já. Eu queria parar de tomar, então, me dando esse aqui é de 60, é bastante. Eu acho bastante. E remédio de anti-inflamatório, de analgésicos específicos para dor, tu zerou de remédio? Agora sim. Eu também tive que zerar porque o meu estômago não aguentou mais, né? Teve uma hora que eu comecei a ficar ruim no meu estômago e daí porque há anos atrás eu tomava também para o estômago remédio daí, né? Porque tomava para essa dor nas costas, tomava remédio para o estômago. Daí faz já uns 4 anos que eu parei de tomar o omeprazol, né? E agora, quando voltaram essas dores, assim, não, vou ter que parar com esses remédios, porque eu não quero voltar a tomar o omeprazol, né? Exato. A gente acha normal tomar um remedinho para o estômago, né? Não é. Se você não está maltratando o seu estômago com analgésico, você não precisa desses omeprazóis aí da vida, né? Legal. Na tua rotina, no dia a dia, o que já deu diferença? Não, a minha coluna, por exemplo, ela não trava mais, né? Ela travava, eu tinha muita dor, daí eu não conseguia andar reta, também tinha horas que eu andava meio torta, né? Então, outra coisa, assim, isso a osteopatia já tinha me ajudado, estava irradiando para a coxa, né? Isso eu não tenho mais. Para o abdômen também eu sentia, porque eu achava que era, de repente, uma infecção urinária. Daí a osteopata me disse que não, que era a irradiação dessa dor que eu tinha ali. Então, isso eu não tenho mais, né? Isso eu não sinto mais. Bom, deu diferença na qualidade de sono? Tá melhorando porque eu estou conseguindo dormir de lado, que eu não conseguia mais dormir de lado, eu tinha que dormir sempre reta e eu não estava acostumada, né? Eu não sei, assim, quando eu fiz a cirurgia, 2 semanas praticamente eu dormi sentada, não conseguia dormir, não podia dormir reta, né? Eu não sei se ali também não agravou, né? Provavelmente, né? E a dor da cirurgia ali, da recuperação, porque até onde eu sei, também pode acontecer de como é que se diz, irradiar para uma outra parte do corpo, não sei se é assim que se fala, né? Sim, total. E a saúde da coluna lombar, ela começa nos ombros e nos quadris. Não existe lombar saudável se você está com o ombro travado. E aí você foi num processo de cirurgia, um processo invasivo, e aí ficou com o ombro parado pelo próprio processo de dor antes da cirurgia, né? E aí no pós-operatório. Então, isso piorou a dor na lombar, sem dúvida. O não ter uma posição para dormir. Se você não dorme, só você não, né? Todo mundo. Mas a gente não tem uma boa qualidade de sono. Todas as dores intensificam. Então, assim, é difícil nesse momento isolar o problema da dor lombar. Sabe? É o problema. Você não é uma dor na lombar e nem uma cirurgia de ombro. É a Zélia com todas as conexões e a gente precisa entender isso. Então, assim, não dá para colocar só a culpa na lombar ou só a culpa no ombro. É tudo junto e misturado, né? E o trabalho também, tu tem que trabalhar menos, né? Mas no momento, assim, eu acho que eu tenho que melhorar a qualidade, então, né? Mas eu não posso, por enquanto, trabalhar menos, né? Eu tenho que trabalhar ainda, né?
Uhum. E Nem outra coisa sempre tá, né? outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a menopausa. Ela também influencia, assim, algumas coisas? Influencia muito. Confesso que é um ponto fraco que eu tenho, porque muitas mulheres me pedem isso, eu preciso melhorar a minha qualidade de conteúdo, mas é fato que influencia sim. Quando você está na menopausa, todos os hormônios estão flutuando, estão alterados, né? Um corpo equilibrado, um corpo que funciona bem, um corpo que funciona sem dor, precisa dessa organização hormonal, né? A menopausa, ela aumenta a sensação de cansaço, ela altera a qualidade de sono, ela altera o apetite, né? E são todos fatores que pioram a dor. Eu não posso dizer que a menopausa vai ser a causa da dor. Ela piora a dor, né? Quando a gente vem no Vitamina VM com conteúdo de qualidade de vida, isso vai melhorar, mas efetivamente te dar resultado para amenizar os sintomas da menopausa, eu ainda não consigo entregar isso. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Na verdade, sim, hoje eu já não tenho mais tantos sintomas, às vezes ainda dá um calorão, outro, talvez alguma coisa que eu não perceba mais, ou coisa assim, né? Mas eu também não fui assim, a minha menopausa não foi tão assim, né? Tão difícil, né? Mas eu nunca encontrei ninguém assim que pudesse responder da forma como tu responde por essas questões assim da dor, por exemplo, a dor da coluna tem a ver lá com o ombro, tem a ver aquela aula que tu fez da cervical, Sim. que fala da mastigação, que fala do olho, que fala dos ouvidos. Nossa, eu achei muito, assim, esclarecedora, sabe? Então, às vezes eu não estou entendendo alguma coisa, de repente lá numa aula tu comenta uma coisa, agora eu entendi, né? E é muito legal você trazer isso, porque eu acredito muito nisso. Quando a gente entende a nossa responsabilidade, o nosso autocuidado muda, não muda, Zélia? Quando faz sentido para a cabeça? Muda. Uhum. E eu estava fazendo terapia, inclusive, com essa intenção desse autocuidado, assim. Mas quando ele vem direto ali para o teu corpo, assim, através dos exercícios e das falas que tu fala, nossa, é muito bom, porque eu sei que eu tenho que me autocuidar, mas às vezes eu não sei como, né? Algumas coisas a gente sabe, outras não, né? E a gente vem muito de uma cultura, as mulheres vêm muito dessa cultura de cuidar do outro. Isso. Né? E aí chega uma hora que a gente fala assim, e eu? E agora? O que eu vou fazer? Né? E aí começa a buscar conteúdo louco na internet, começa a colocar em prática umas coisas sem pé nem cabeça, e o que acontece muitas das vezes é que essa falta de orientação faz a saúde piorar ainda mais, né? Faz a saúde piorar ainda mais, né? Que bom que você entendeu que esse cuidado é o que dá diferença na saúde, entendeu isso rápido, né? Sim. Entendeu isso rápido. Que bom, Zélia. Me diz uma coisa, você está conseguindo colocar em prática a vitamina da manhã? E como que isso está reverberando aí no teu dia? Às vezes eu acordo assim com dor, né? Daí eu faço um exercício e, por exemplo, às vezes até no momento do exercício eu sinto dor ou coisa assim, mas depois dá um alívio muito bom, né? O pós-exercício, né? Tá, deixa eu entender essa tua fala de na hora do exercício da dor. Eu falo que tem dois tipos de dores, tá? E eu não sei, sabe por quê? Quem está sentindo a dor é você, a dor está aí dentro. Pode ser o melhor médico, o mais especialista de todos, ele não vai saber qual é a diferença desse tipo de dor aqui. Tem uma dor que ela começa chatinha, ela vai aumentando enquanto você se movimenta, e você sabe assim, ó, essa dor vai dificultar o meu dia. Essa dor aqui, ela vai me roubar minha energia, vai me deixar prostrada, chateada. Essa dor aqui é daquele tipo de dor que eu vou precisar tomar um remedinho daqui a pouco. Tem essa dor. E tem a dor que é assim, eu tô mexendo uma coisa diferente aqui. O que é isso?
Não sei se é dor, não sei se é desconforto, mas à medida que você vai mexendo, essa dor some. Qual das duas é quando você está fazendo exercício? É a dor chatinha ou é a dor que vai sumindo e aliviando? Depende do exercício, podem acontecer as duas, né? Eu consigo identificar, assim, por exemplo, ontem que a gente fez aquele do Mova-se, né? Já tinha explicado. A minha dor é quando eu vou para a lateral, por exemplo, principalmente para a esquerda, né? Sim. Já tinha explicado, né? Tu já tinha explicado que o movimento com a mão era para cima e não para o lado, né? Quando tu botou a mão na cintura ali, tu disse, não pode esmagar. Aí eu entendi que era esse que era o meu problema. Eu estava fazendo ele muito para o lado e aí eu senti a dor. Então, esse está resolvido. Até fiz hoje de manhã um Mova-se 2 que também tinha esse. Daí, esse está tranquilo, assim. O que não está tranquilo para mim é o recolhe o rabinho, como é que é? A pelve, né? Rabinho e a pelve, né? Quando eu mexo ali para recolher, digamos, o rabinho, ou eu recolho a pelve, ali eu sinto dor, assim, mais dor. Tá. Né? Hoje de manhã eu fiz o 2 e tinha um movimento que eu tinha que segurar no banquinho, né? E baixar. Nossa, eu senti que como eu estou encurtada, assim, na parte posterior das coxas eu senti muita dor, assim, agora até eu tenho, na verdade não é só de agora, assim, de outros dias que eu acho que é resultado dos movimentos que eu estou fazendo. Eu sinto uma dor, eu não sei se tu já teve infecção urinária, mas é uma coisa, não é a mesma dor, mas é uma coisa meio parecida, assim, na posterior. E parece que ela tem origem lá na coluna, lá na lombar. Eu não sei se isso é do movimento que eu faço, até assim, que nem hoje no meio-dia eu deitei um pouco, eu estava com bastante dor, assim, quando eu estiquei as pernas eu fiquei com essa dor, aí eu levantei, ergui as pernas, fiz um pouco de movimento, fiz algumas coisas, né, mas eu sinto que tem dias, dependendo do movimento que eu faço, principalmente se é esse alongamento para frente, eu fico com essa dor, assim, que não é muscular, ela não é uma dor muscular. Bom, boa percepção. Boa percepção. Eu gosto de saber esses detalhes para saber como que eu vou te orientar daqui para frente, né? Que tipo de dor que que horas que melhora, que tipo de exercício alivia. Isso vai me dando aqui informação para eu montar esse nosso quebra-cabeça para as próximas aulas, né? E me diz uma coisa, essa sensação ao longo do teu dia, em algum momento da rotina, isso vem também? Como é que é isso? Sim, às vezes vem, daí eu sento, né, fico um pouco mais, é uma dor assim que não é totalmente persistente, até assim, quando eu tô de pé, eu sinto menos, quando eu deito, estico minhas pernas, aí eu sinto mais, né, parece um cansaço que vem ali da lombar, assim, e irradia para as pernas, essa é a sensação que eu tenho, assim. Muito, muito boa essa tua descrição. Quando tu fala que é uma sensação de cansaço, eu consigo entender que tipo de dor que é e quais exercícios a gente pode fazer para melhorar. E tem uma outra dor também, que eu descrevi na avaliação da semana passada, que ela isso eu tinha muito quando eu fiz, eu acho que um mês depois que eu comecei a fazer o Pilates, eu comecei a sentir essa dor, e de noite, assim, eu tinha muito dessa dor, assim, eu não conseguia dormir. Ela parece um encolhimento, não sei se é de um músculo, do que é, no lado esquerdo, próximo de onde eu tenho essa dor. É uma coisa rápida, é como se fosse uma cãibra, mas é uma coisa muito rápida. Isso, horrível. Aí tem dias que eu tenho vontade de gritar. E aí, semana passada, eu fiz 3 dias seguidos aquele da pelve e do quadril, porque eu estava gostando de fazer, assim, uma sensação boa quando eu sentava no chão, só que eu acho que quando eu ia com as pernas para um lado e para o outro, eu forçava demais. E aí aumentou essa dor de noite. Quinta de noite eu dormi bem mal, assim. Mas na sexta-feira de noite eu já estava um pouco melhor,
E no sábado, aqui deu uma esfriada nesse fim de semana, assim, uma semana tá 39 graus, na outra semana tá 20 graus, né? E de noite eu sentei para olhar um filme e eu coloquei a bolsa quente, assim, bem no vazio, assim, da cintura do lado, assim. Sabe que eu fiquei... Ontem eu estava muito bem, muito, assim, de poder sentar e levantar, assim, em qualquer lugar, com tranquilidade, assim. Então, talvez eu acho que a intensidade que eu fiz esse movimento, né? Porque ele é um movimento muito bom esse para a coluna, né? Sim, sim. E é curioso você tocar nesse assunto, que assim, ó, todas as alunas passam por esse lugar de, nossa, esse exercício aqui é tão bom, eu vou fazer ele de novo. E de novo, e de novo. Mas hoje eu estou tão bem. Hoje eu estou tão bem que eu vou fazer ele e vou levar um pouquinho a mais. E aí exagera. E assim, ó, não é só você e as alunas. Toca aqui. Isso é natural do ser humano, né? E isso faz parte do processo. Sabe por quê? Você aprendeu qual é o limite de conforto do seu corpo. E eu não consigo te falar isso. O meu convite é sempre experimenta 1 centímetro a mais, percebe o teu corpo, vai um pouquinho a mais. O meu convite é sempre para você se desafiar. Mas quanto que você vai se desafiar, eu não sei. Nenhum profissional sabe porque está aí do lado de dentro. Então, assim, tudo bem você fazer exercício e sentir o que incomodou. E aí é bem isso, fica 2, 3 dias uma dor diferente da dor que te trouxe para mim. Você percebe que exagerou e isso é maravilhoso, porque você está aprendendo a lidar com o seu corpo. Você aprendeu que você ultrapassou o limite no movimento. Isso. Esse aprendizado, isso vai para a vida real. Quando você tiver muito tempo de pé, você vai perceber, olha, estou ultrapassando o meu limite. Você começa a ter um diálogo com o teu corpo de conforto e desafio. Olha, tá doendo. Eu agora preciso de conforto, preciso de descanso. Chegou no limite do desafio. Posso ou não posso? O teu corpo vai te dando essas informações. Então, assim, se eu falo isso para você antes, você não ia aprender. É aquela coisa assim, é a lição que a gente só aprende na pele. Percebeu, né? Sim. Percebeu, né? E eu acho que isso que é o legal, assim, a gente, quanto mais a gente vai fazendo, daí daqui a pouco tem uma aula nova, agora eu vou ver. Aí eu faço ela uma vez, mas quando eu vou fazer de novo, eu percebo outras coisas que eu não percebi. E quando tu faz a terceira vez, tu percebe outras coisas. E como isso é legal. É maravilhoso. A minha professora de movimento, ela fala que é a arte de repetir sem repetir. Sim. Né? E ela fala sempre, você pode fazer aquela aula repetindo os mesmos exercícios, ou você pode fazer aquela aula descobrindo uma nova maneira de mexer o teu corpo. Então, assim, eu exercito muito isso com ela, aprendo muito isso no meu corpo e divido isso com vocês. Porque não adianta eu vir aqui com um monte de ciência, com um monte de artigo científico e não te ensinar essa conversa, esse diálogo interno. Isso é o rico para você viver sem dor. Isso é o que dá total diferença. Aquele exercício de ontem de manhã, bastante a gente estava fazendo um exercício como se fosse uma minhoca, né? Eu jamais imaginei que eu ia conseguir fazer aquilo, né? A aula mexa-se? Isso, de ontem de manhã, que era para fazer ontem de manhã. Daqui a pouco eu estava mexendo o quadril, mexendo o abdômen, mexendo tudo. Nossa, que legal, porque a gente é muito rígido, né? A gente é muito rígido com o corpo da gente, com tudo, né? A gente é muito rígido. As mulheres, nós fomos criadas para sentar na postura certinha, sentar de perna cruzada. A gente foi criada para não falar alto, para não gesticular, para não expressar o corpo. Não chamar atenção. Exato. Então, a gente foi criada aqui. E a rigidez por si só provoca dor. Então, esse convite da aula mexa-se é muito legal. Essa cara que você fez aí, assim,
eu posso fazer isso, eu nem sabia que o meu corpo podia isso. É muito incrível. E você vai descobrindo exatamente novas possibilidades e novas maneiras. Eu estou ensinando para o seu cérebro uma nova maneira de viver melhor. Né? E isso não é de uma hora para outra. Você passou anos ali com o cérebro que sente dor. Agora a gente está construindo uma nova forma desse cérebro viver melhor a cada dia. Eu acho incrível a jornada. Ver a tua transformação, ler as tuas mensagens me inspira muito. Tá muito bacana esse teu caminho e muito feliz porque está sendo rápido, né? É verdade. Um mês, nem isso, né? 3 semanas. Nem deu um mês ainda. Que bom, que bom. Zélia, você falou para mim, em algum momento, lá nos momentos mais difíceis de dor, de estresse, que não queria mais fazer atividade física, de um desânimo, de alguns sinais ali meio deprê, meio baixa. E hoje eu te vejo com uma cara super animada. Comenta para mim essa diferença. Como é que tá aí dentro? Porque a gente acha que a dor é um problema só do corpo, né? Não. Eu tô bem feliz, assim, porque o que eu percebi, assim, eu fui parando de fazer o que eu gostava de fazer por conta dessas dores. E se tu vai ver, a medicina tradicional, ela fala isso, né? Não faz mais isso, ou faz só aquilo, né? Então, tu tem que fazer uma fisioterapia, tu tem que fazer... E hoje eu tô vendo que eu consigo fazer e me tratar em casa, e isso me dá uma alegria, assim, porque eu levanto de manhã sentindo a necessidade de fazer um exercício, mesmo que eu acorde. E o copo d'água, né? O copão d'água todas as manhãs. Então, assim, eu tô vendo que daqui a pouco eu vou conseguir voltar a caminhar, que eu não estava mais conseguindo caminhar, e eu sempre gostei muito de fazer caminhada. Então, eu e a minha filha, antes de começar a trabalhar, a gente fazia caminhada de manhã. E faz um ano mais para cá que a gente não fez mais, né? Então, agora, voltar a caminhar, voltar assim, poder trabalhar com prazer sem sentir essa dor. Porque é muito doloroso trabalhar assim uma semana inteira com dor, né? Tu tem que driblar muito. A minha irmã disse que não parece assim que eu tenho dor, porque eu procuro ficar de bem, assim, até, né? Faço, né, continuo brincando e rindo e fazendo, né, conversando e tudo, porque não adianta, a gente tem que seguir, né? Mas a gente tem que seguir não se conformando com isso, né? A gente tem que seguir buscando o que é melhor. Não se conformando, maravilhoso. Isso, porque eu quero, sim, ter muitos anos pela frente, se Deus me permitir, mas muitos anos bons, né? Não assim, eu tenho que ir fazer alguma coisa na rua, eu tenho que pensar em entrar no carro e eu tenho vontade de chorar quando eu penso em entrar no carro, porque me dói demais, né? Então, ter essa satisfação de poder, não, agora eu vou fazer tal coisa e tá tudo bem, né? Tá tudo ok. Então, eu tô bem contente, sim, bem feliz. Muito bom, muito bom. Daqui para frente, tá? A gente só passou 3 semanas, a gente está agora começando a 4ª semana. O nosso acompanhamento são 14 semanas, então a gente tem mais 10 semanas aí pela frente. O que você quer para as próximas semanas? Eu acho assim, continuidade, assim, nada, não precisa ser nada muito extraordinário, né? Mas que a gente consiga dar continuidade, porque criar essa rotina, para mim, foi bem difícil no começo, assim. Hoje eu coloco o celular despertar 15 para 6 e tá mais tranquilo para mim levantar 15 para 6 do que quando eu tinha que levantar, na verdade, mas eu não conseguia. Eu não conseguia porque eu tinha muita dor. E eu pensava, eu vou fazer exercício agora, né? Com essa dor que eu tô de manhã. Então, assim, dá isso, né? E seguir, porque nem tu disse em umas aulas, às vezes a gente quer coisas novas, a caminhada que a gente faz, né? Tá fazendo. Exato.
Exato, exato. O básico, bem feito, é o que dá grandes resultados. Isso. É o que dá grandes resultados. E eu não vou deixar você sair aqui debaixo da minha asa enquanto esse básico não estiver funcionando muito bem no teu corpo, tá? Isso aí. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos embora para mais 10 semanas juntas? Vamos, firmes. Maravilha. Firmes. Preciso te perguntar uma coisa. Que horas você está indo dormir? Eu vou para o quarto, às vezes 8h30, às vezes 9 horas. É que eu gosto de ler. Eu tenho muitas coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de ler, daí eu gosto de meditar. Aí o exercício eu faço sempre. Mas, assim, no máximo 10h15 eu desligo tudo, né? E, às vezes, eu não consigo dormir logo. Daí demora um pouco, né? Mas, normalmente, eu consigo dormir. Agora, estou voltando a dormir bem. E aí, 10h30, por aí, eu estou dormindo. Tá. Maravilha, para eu entender aqui como é que tá a tua rotina de sono. Melhorou muita coisa, estou feliz por isso, hein? Bastante. Sim, bastante. O fato de ter perdido o medo de fazer exercício, para mim, foi assim, porque daí eu me encolhia cada vez mais, daí trava o ombro, trava tudo, né? E agora não, né? Estou bem feliz. Se eu pudesse te pedir para resumir essa tua primeira experiência, esse nosso primeiro contato de 3 semanas em uma palavra, que palavra seria essa? Libertadora. Deixa eu entrar aqui e te dar um abraço. Libertadora, nossa. Eu estava me sentindo presa, assim, presa. Nossa, estava muito difícil. De fato, assim, estava muito difícil. Que bom. O que quer dizer melhor para você? Poder fazer aquilo que a gente gosta de fazer com tranquilidade, assim. Né? Com tranquilidade, sem medo. Sem medo. Bom. E você está no caminho de viver melhor, hein? Sim. Eu estava pensando esses dias, nossa, não vou mais conseguir viver sem a Roberta agora, vou ter que... Isso não é um problema. Não, isso. Hoje em dia está tudo tão fácil, né? Exatamente, isso não é um problema. E depois que eu libero as minhas alunas para voarem, e isso é importante, né? Os exercícios da Roberta, o movimento eficiente é super bom. Mas quanto mais estímulos você dá para o corpo, melhor é para a gente envelhecer bem. Isso. Né? Então, tem que trocar de exercício. Vai para a Roberta, vai jogar tênis, vai fazer hidroginástica, vai fazer musculação. Ter essa variabilidade de movimentos no corpo, isso é fundamental também para a saúde do cérebro. Né? Então, depois que eu deixo vocês irem voar sozinha, eu quero que você fique muito tranquila de... Hoje eu preciso falar com a Roberta, só me chamar que eu estou por aqui, tá? Sim, porque tem muito essa coisa assim, para mim foi dito, inclusive, né? Eu achava que antes de fazer pilates, eu talvez devesse fazer hidroginástica, né? Que eu achava que ia ficar mais relaxada, enfim, né? Mas a hidroginástica, ela não é tão boa para fortalecimento da musculatura. Aí, esses dias, quando tu falou do abdominal, ali que eu tinha perguntado, né? De como a gente pode trabalhar esse músculo, né? Eu fiquei muito mais tranquila. Porque eu não preciso me matar numa academia para conseguir, né? Consigo fazer em atividades, e eu penso talvez numa yoga mais adiante, né? Alguma coisa assim. Eu já fiz yoga, né? Muitos anos atrás eu fazia yoga. Então, talvez, né? Mas vamos devagar, vamos passar por essa semana. Vamos passar por essa semana, por essa experiência, e depois a gente vê o que faz, né? Exato, é só o começo da nossa jornada. Isso. Maravilha, maravilha. Muito bom falar contigo. Você tem mais alguma dúvida para esclarecer nesse momento, Zélia? É isso. É isso também. Eu tinha anotado umas coisas aqui, mas a gente já falou de todas elas. Então, tá bem. E aí, qualquer coisa, eu estou à disposição lá no grupo. Tá bom. Se for alguma coisa mais só nós duas, me manda no privado, a gente segue se falando. Obrigada, Roberta. Tu é uma bênção nas nossas vidas.
Ai, querida, feliz Tá de falar sempre- contigo, feliz de fazer parte da tua vida nesse momento. Isso aí, está sempre nas minhas orações. Pode ficar tranquilo. Muito obrigada. Beijo Obrigada, grande, tá? até mais. Eu amo essa energia, que incrível, né? Que incrível ter a oportunidade de conversar com essa mulher. É sobre aprender o que realmente funciona, sobre resgatar a vitalidade, viver com mais disposição, viver com alegria e sem dor. Na minha opinião, viver sem dor é o caminho para a felicidade e você também merece isso. Independente da causa da sua dor ou há quanto tempo você está sentindo essa dor, é possível sim se livrar das dores crônicas e eu posso te ajudar com isso. Para aprender o que realmente funciona para viver sem dor, me acompanhe aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão para se inscrever. Toca nesse botão e depois toca na imagem do sino onde está escrito receber lembrete. Assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisada. E se você quer saber o que a Zélia está fazendo para viver sem dor, aqui na descrição eu te explico o que é o Vitamina VM e como eu ensino as pessoas a se livrarem das dores crônicas. Dá uma olhada na descrição aqui embaixo, é importante. E antes de ir embora, deixa o seu joinha. Te encontro no próximo vídeo. Até lá!